Cara Edgar, cara amigo Edgar. Tudo bem, Jamil? Bem-vindo. Muitíssimo obrigado. Para mim é um grande prazer ter recebido esse seu convite para essa live. Quero parabenizar você por esse belo trabalho aí de levar informação de qualidade, né, ao mercado que é tão carente, né, de informação. Fica aí feito o meu registro. Precisa, né, professor? Eu tive a oportunidade de fazer um curso com você, acredito eu que já há mais de 6 anos, em Campinas, inclusive, aqui de incorporação, e sempre esperando essa oportunidade, e agora aconteceu. Vamos lá fazer, Maravilha. Compartilhar esse conhecimento. Maravilha, espero agregar alguma informação aí a quem está participando. Show de bola. Então, galera, é o seguinte, eu vou fazer algumas perguntas aqui para o professor Jamil. De contrapartida, pode colocar as perguntas, que nós vamos fazer um bate-papo informal aqui. É um bate-papo de mais ou menos de 40 minutos a 1 hora. Jamil, eu já vou começar a fazer uma pergunta para quem já estiver acessando e entrando, já para pegar essa live aquecida. Professor, é o seguinte, vamos começar falando patrimônio de afetação. Primeiro, o que significa isso e quais são os benefícios, né, de uma incorporadora, uma construtora, utilizar desse termo jurídico, né? Ok. O patrimônio de afetação, eu diria que é uma das melhores armas para o incorporador vender as suas unidades autônomas. Essa palavra é um pouco estranha, porque é uma palavra de cunho jurídico. Afetar significa ligar a um fim. Que fim? O fim de terminar a obra de qualquer maneira, e vai terminar a obra de qualquer maneira. Porque por esse mecanismo, que já se diga de início que tem custo zero, ele não é gerador de custo, aquela obra ficará blindada, separada, apartada das outras obras da empresa e do patrimônio da própria empresa. De maneira que se a empresa quebrar, falir, vier a ter alguma adversidade, aquela obra não se agregará à massa falida. O grupo vai contratar outra empresa e continuar a obra. As unidades não vendidas, porventura não vendidas, também pertencerão aos condôminos, não poderão ficar com elas, terão que leiloá-las num leilão extrajudicial, tirou o legislador da justiça pela celeridade, e colocar o dinheiro naquela conta bancária. Então, isso vai dar uma velocidade muito grande à obra. Com certeza, esse recurso vai terminar a obra, vai sobrar dinheiro. Esta sobra não pertencerá aos condôminos, pela lei que tem que ser arrecadada a massa falida do incorporador que faliu, que quebrou. Portanto, um mecanismo extremamente forte e agressivo para comercialização, para venda de apartamentos em planta. Sim, principalmente se ele der bastante publicidade ao patrimônio, né? Porque assim, a maioria, uma grande parte não faz, e aquela pouca parte que faz, ela não dá publicidade, ou seja, as pessoas não ficam sabendo, né? Verdade. Os nossos alunos, nós recomendamos isso na sala de aula, têm feito um selô de 5 centímetros de diâmetro, escrito obra sob patrimônio de afetação, e colado em todo o material de publicidade. Todo. Para quê? Para que o comprador possa perguntar: o que é isto? É tudo que ele quer. Ao explicar, é irresistível. Show de bola, Jamil. Bacana. O patrimônio, ainda nesse tema, só para dar um pouquinho mais de conhecimento, ele surgiu, até o meu campo de conhecimento, surgiu praticamente pós a quebra da grande empresa Incol, né? Foi exatamente isso? Surgiu para justamente dar mais proteção e também mais credibilidade ao mercado? Foi exatamente por isso. Quando essa grande empresa, a Incol, quebrou, deixando 40 mil famílias no prejuízo na época, né?
o governo entrou em desespero, porque a nossa área, a incorporação imobiliária, é a mola mestre da economia deste país, porque ela é tremenda fonte geradora de emprego, faz a economia rodar com a indústria do vidro, da madeira, do metal, da tinta, da louça. Então, o governo foi o primeiro que pressentiu que o caos social viria na sequência, porque junto com essa grandona, que foi a Encol, várias outras quebraram também, quase que na mesma época, aqui em Belo Horizonte, duas grandes também faliram, quase que pelo mesmo motivo. Então, o governo pressentiu que o caos social viria na sequência, e às pressas, muito às pressas, eu diria, fez uma medida provisória, criando patrimônio de afetação. Não há como esquecer a data dela, eu dou uma referência boa. Uma semana depois aconteceram os atentados nas Torres Gêmeas de Nova York. Portanto, ela é de 4 de setembro de 2001, que é a medida provisória 2221. Entretanto, como ela foi feita muito às pressas, foi muito mal feita. E dentre todos os defeitos que ela tinha, não tinha como ser aplicada, como estamos aqui em público, eu sou obrigado a falar desse jeito, não se sabe por que alguém, na calada da noite, acrescentou 4 palavrinhas à frente da medida provisória, tornando o mecanismo mais inaplicável ainda. Mas como ele era muito bom, durante 3 anos a sociedade discutiu os erros da medida provisória. Sociedade através das nossas entidades de classe, Sinduscon, Secovs, Ademes, etc., para finalmente, em agosto de 2004, ele ser regulamentado na maravilhosa lei, nossa, que é a Lei 10.931. Mas como estamos em público, eu continuo tendo que falar assim. Não se sabe por quê que uma lei tão exaustivamente discutida importou o pior defeito da medida provisória, tornando o mecanismo de baixa aplicabilidade, que foram as tais 4 palavrinhas que são a critério do incorporador, etc, etc, etc. Quer dizer, de obrigatório, como havia sido concebido, ficou facultativo. E ficando facultativo, infelizmente, poucas empresas passaram a adotar. Nem todo mundo tem essa visão, essa percepção do ponto positivo que é você incorporar o patrimônio de afetação no seu projeto. Professor, vamos falar agora, lastreado a isso, a incorporação. Primeiro, qual que é o papel, porque se confunde muito, embora quem já navega, quem está há muito tempo no mercado, sabe distinguir o papel de cada player do mercado, o construtor, o incorporador, o loteador, o investidor. Mas quem está navegando, quem está entrando agora, quem não se aprofunda muito a isso, ele não tem muito esse discernimento. Qual que é o papel, a finalidade do incorporador, embora ele pode atuar em várias outras frentes, né? Não é impeditivo, mas qual que é a premissa básica de um incorporador? Na verdade, não é uma premissa básica, é a função dele. É a venda de imóveis em planta. Em planta significa antes ou durante a construção. Com outras palavras, antes do habite-se. Esse é o incorporador. Ele vende papel, Vende para fazer, então, arregimenta recurso dos compradores e vai fazer a obra. Ele é um prestador de serviço. Muitas pessoas ficam inibidas de incorporar, imaginando que isso demanda recurso financeiro. Não, não, não. Nós somos prestadores de serviço. Nós utilizamos a matéria-prima do proprietário do terreno, normalmente adquirida através da popular permuta, né, para pagar a comunidade do local, e fazemos a obra com dinheiro do comprador, do condômino, que adquire unidades autônomas, isto é, apartamentos, salas, lojas, em planta, antes do habite. Tanto que a incorporação só existe durante a obra. Depois da obra não existe mais incorporador. Na verdade... Desculpa, pode falar. Só para complementar a sua pergunta, nada impedindo que eu, sendo engenheiro, que é o que acontece na maioria das vezes, contrate a mim mesmo para também construir. Aí eu vou exercer 2 atividades completamente distintas e vou ter 2 remunerações. Como incorporador, eu vou oferir o lucro da incorporação. E como construtor, eu vou receber uma taxa de administração para colocar o edifício de pé. O que você falou faz muito sentido, que deveria ser dessa forma, né? Mas ainda tem muito uma percepção de que
ou vender na planta não, enfim, tem essa exposição de caixa, tem um risco muito grande. Aí no curso, nós já vamos falar dele daqui a pouco, você explica que a própria lei te defende, te protege e também protege todos os outros players envolvidos, se todo mundo fizer da maneira como tem que ser feita, né? Sempre regime com regimento de uma boa índole, um bom caráter, né? Não deu certo, então devolve o dinheiro, enfim. Você explica muito bem isso nos seus treinamentos, né? Falar nisso, como que as pessoas ficam sabendo aí dos treinamentos? Eu sei que você anda aí pelo Brasil todo, dando curso de incorporação. Quais são os cursos que você está ministrando hoje, Jamil, e em quais regiões? Olha, depois de ter incorporado por mais de 30 anos, numa época que, infelizmente, a informação era muito escassa, então, quando eu pus a mão na massa para, de fato, incorporar, evidentemente, encontrei inúmeras dificuldades, cometi inúmeros erros. Apanhou pra caramba? Apanhei, eu aprendi, lamentavelmente, com o erro. É muito triste aprender com o erro. Quem deseja aprender com o erro, eu vou contar as consequências. Prejuízo financeiro, aborrecimento, tristeza, depressão, doença, etc, etc, etc. Tem que aprender com a informação. Então, depois de 30 anos, aí, obviamente, um dia aprendi a fazer bem, e aí pude colher os frutos desse conhecimento, né? Mas aí eu, percebendo a extrema desinformação que havia no mercado sobre isso, eu decidi, já há 18 anos, formatar toda a minha experiência como incorporador, erros e acertos, num pacotinho que pudesse ser oferecido aos interessados. Criei, então, há 18 anos, o curso Incorporação de Edifícios. Ele tem 30 horas apenas de carga horária, mas ele aborda com toda a profundidade todas as 3 áreas da incorporação, a área técnica, a jurídica e a comercial, preparando perfeitamente o aluno para empreender e sem recursos financeiros, inclusive. E vendo a necessidade das pessoas, a gente começou a correr o Brasil inteiro, completamos agora, eu tenho orgulho de dizer, agora em dezembro do ano passado, o nosso aluno presencial de número 15 mil. Isso é um orgulho para a gente. Então, em muitas cidades que a gente não podia comparecer, decidimos gravar o curso no formato online. Então, ele existe totalmente 100% online. E onde que ele acha? Ele acha no nosso site, no site do curso. O site do curso é incorporaçãodeedifícios.com.br. Lá estão todas as informações. Vou repetir o site. incorporaçãodeedifícios.com.br. Lá o interessado encontra todo o programa, conteúdo programático, depoimento de centenas de ex-alunos, enfim, tudo sobre como funciona o curso, assiste o momento das aulas, enfim, tem acesso a todas as informações para tomar a decisão. E temos tanta convicção que o aluno ficará satisfeito que assumimos o compromisso formal, inclusive, de se ele não gostar do curso, em 7 dias ele sai do curso e não terá nada que pagar, inclusive, tal a convicção que temos. Inclusive, se você me permite, no início do curso eu faço esse compromisso formal com todos os alunos que se interessarem, que aqueles que absorverem 100% das informações estarão, após o curso, 100% preparados para empreender, para incorporar, com sucesso na área técnica, jurídica e comercial. E quem não deseja empreender, sairá dominando com profundidade o tema. É o nosso compromisso formal com aqueles que nos procuram. Não, eu tenho certeza, depois do curso eu virei incorporador, eu era prestador de serviço. Mas, não, incorporador também mas eu prestava serviço só na área comercial, né? E bacana, Jamil, eu deixei fixado aqui, ó, incorporaçãodeedifícios.com.br e segue também a página do Inside Mob, nós estamos gerando lives diariamente, lives gratuitas, não tem nenhum custo. Se você ainda perder essa live, corre lá perdeu outras lives anteriores, corre lá na minha bio. Na bio tem um grupo do Telegram. E eu repasso todas as lives gravadas para depois eu
compartilhar dentro desse grupo. Então, não tem mais justificativa. E o Jamil falou uma coisa extremamente importante. Você tem algumas maneiras de aprender. Aprender apanhando, errando, falhando. O que está tudo bem, mas custa mais caro, custa dor de cabeça, custa várias outras dores, né, físicas e emocionais. E tem um jeito mais barato, mais rápido de aprender, que é através do conhecimento. Inclusive, eu vou até mandar o meu livro aqui para o Jamil. Na época, quando eu fiz o curso com o Jamil, não tinha. Isso aqui virou um best-seller, Jamil, que eu falo justamente de todos esses conhecimentos e principalmente pelo erro. É exatamente isso que você falou. O Kintsugi é uma filosofia oriental japonesa. Eu morei 9 anos e meio no Japão, e onde ele trata exatamente isso, né? Isso, exatamente isso. O conhecimento é tudo, né? Eu gostaria, se você me permitisse, apenas de complementar a história do patrimônio de afetação com um dos temas que eu me propus a falar também. Parece que são temas isolados, mas é um tema único, que é a questão dos distratos, se você me permitir falar um pouquinho sobre isso. Eu já ia puxar esse gancho, mas vamos lá. Veja, porque é um assunto só. As pessoas não percebem que é um assunto só, com patrimônio de afetação, mas é um assunto só, pelo motivo que eu vou explicar. Como é que funciona a incorporação? O incorporador arregimenta pessoas, vende e implanta antes de a obra começar, normalmente até o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio de uma incorporação? É o volume de vendas necessário para você auferir recursos financeiros suficientes para arcar com o custo de construção das unidades não vendidas. Então ele vende até, arregimenta pessoas, faz o cadastro, vê a capacidade de pagamento dessas pessoas e pensa, bom, agora eu estou pronto para iniciar a minha obra. As pessoas têm condição de honrar os compromissos, eu vou começar a obra. Eu sou um gerente, eu sou um gestor, eu vou comandar agora, usar o dinheiro que eles me pagaram para fazer a construção. Mas, infelizmente, nós não estamos na Noruega, porque lá na Noruega o incorporador faz um planejamento inarredável para os próximos 20 anos, não queira entender com a nossa cabeça de brasileiro o que é isso, né? Os países escandinavos. Então, nós vivemos numa economia que é uma montanha-russa, essa é a verdade. E isso, Edgar, tem um enorme benefício. É o único benefício que eu vejo para o incorporador de não morar na Noruega. É que nós aprendemos a conviver com a crise, a ter sucesso dentro da crise. 50% do tempo da história da incorporação nós passamos em crise. Imagina se toda vez que houvesse crise aqui no Brasil, nós tivéssemos que fechar as portas. Passaríamos metade do tempo de portas fechadas. Não, nós criamos metodologias para a crise. Tanto que a crise não pode ser... A crise, eu diria, é o melhor álibi para o incorporador desinformado, porque o empreendimento não sai do papel. Aí eu falei a crise. Quem está ouvindo fala, é a crise. A crise é o melhor álibi para o incorporador desinformado. Se existe metodologia para a crise, para ter sucesso na crise, por que ela seria um argumento para o insucesso da incorporação? Então, esse é o benefício. Nós aprendemos a conviver na crise. Então, o que aconteceu? Eu arregimentei, vendi os apartamentos, começa a obra. Mas aí veio a crise e um condômino perdeu o emprego, porque a empresa dele fechou na crise. Ele perdeu a capacidade de pagamento. Então ele procura o incorporador e fala, olha, eu perdi meu emprego, eu não tenho mais como honrar meus compromissos. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu quero fazer um distrato. Aí o incorporador disse assim, mas eu não tenho como devolver. O seu dinheiro virou cimento, areia e brita lá para fazer a obra. Se eu devolver o seu dinheiro, eu vou prejudicar a coletividade. Aí ele respondeu assim, se você não me devolver, eu vou entrar na justiça. E entrou. E na justiça ele ganhou a causa. O julgador entendeu que ele foi a grande vítima da incorporação por ter parado de pagar, não por má fé, mas porque a empresa dele fechou e ele perdeu a capacidade de pagamento. Então o julgador disse que o incorporador teria que devolver para ele todo o dinheiro que ele pagou, podendo reter alguma parte referente à corretagem, publicidade, em torno dos 20% no máximo. O resto teria que devolver para ele. E vários julgadores começaram a ter esse entendimento, até que surgiu uma jurisprudência orientando o incorporador a devolver. Então não havia mais recurso. Se o comprador perdesse o emprego, o incorporador tinha que devolver o dinheiro, cerca de 80% do que ele pagou. Então imagina a seguinte situação, um edifício de 50 apartamentos, onde 20 perderam o emprego.
que o incorporador está com 30 pagantes, sem condição de continuar a obra, com os bolsos vazios, as pernas bambas, começou a paralisar a obra, atrasar a obra. Então, através das nossas entidades de classe, com as quais nós demos uma boa comemoração, uma colaboração, modéstia à parte, então influenciou-se o Congresso Nacional para finalmente, em dezembro de 2018, surgir essa maravilhosa lei, que é a chamada Lei dos Distratos, a Lei 13.786. Esta lei teve a sabedoria de entender que a grande vítima de uma incorporação não era o condômino que perdeu o emprego, por mais justo que fosse. Era a coletividade, que não poderia fraquejar nem sofrer as consequências da perda de emprego, de um condômino. Então, disse assim, desmotivou a lei de maneira extremamente forte, o chamado distrato. Eu até diria, de uma forma prática, que eles acabaram. É que era imparcial, né? Ele só beneficiava uma parte. Isso. Então, agora ele determinou, a lei determinou, a coletividade não pode ser prejudicada. Você paralisou seus pagamentos, quer o distrato? Ok. Você receberá somente a metade do que você pagou e somente 30 dias depois da obra, para não prejudicar a coletividade. Você concorda que as pessoas vão tirar o sangue da pedra para continuar honrando os compromissos de uma maneira ou de outra, com algum dinheiro emprestado, mas não vai querer fazer o distrato para receber metade só e 30 dias depois da obra? Agora, exigiu a lei, por ser muito equilibrada, um benefício enorme ao condômino, que para ter esse benefício de não haver praticamente o distrato, o incorporador teria que adotar o patrimônio de afetação. É aí que os dois temas se linkam numa harmonia perfeita. E disse mais que ele não poderia também atrasar a obra, porque se não vai haver praticamente mais distrato, por que ele atrasaria a obra? Atraso de obra, Edgar, é qualquer dia além dos 180 dias de carência. Porque se ele atrasar a obra um só dia, ele terá que devolver todo o dinheiro que o comprador pagou em até 60 dias, no máximo, com a devida correção contratual. E se ele não quisesse distratar, teria que indenizar o condômino por 1% por cada mês de atraso de tudo que ele pagou. Então a lei foi justíssima, porque, por um lado, praticamente desmotivou completamente o distrato, dando segurança jurídica ao incorporador, que agora poderá conduzir o seu empreendimento em paz, a bom termo, enfrentando os mares revoltos da economia, das inadimplências, com sucesso total, mas, por outro lado, teria que disponibilizar o patrimônio de afetação e não poderia atrasar a obra. Essa é a maravilha e a sabedoria da Lei 13.786, a chamada Lei dos Distratos. É por isso que nós dizemos hoje na sala de aula que em 2020, com certeza, a massa grande dos incorporadores irá adotar o patrimônio de afetação, embora seja facultativo, para ter o benefício da desmotivação do distrato. Então, isso, só para reforço e clareza, caso ele não adote o patrimônio de afetação, o regime jurídico compreende a devolução de 80%, 90% ainda. Seria isso? Aí, assim, ele poderá ter uma multa de até 25%. Essa multa de 25%, no caso de não adoção... Ele pode reter até 25%. Pode reter. É claro que 25% passa a ser um pouco desmotivante, um pouco a favor do condômino. Claro. A lei foi sábia porque praticamente induziu, praticamente obrigou, eu diria até, o incorporador a adotar o patrimônio de afetação, para ter o benefício de não haver o distrato. Porque para ter uma multa de 50% para receber 30 dias depois da obra, você concorda que o condômino vai ficar muito desmotivado a distratar? Com toda certeza. E isso dará toda a segurança ao incorporador a conduzir o empreendimento a bom termo. Porque antigamente o motivador maior dele era a devolução do dinheiro dele. Era muito mais viável para ele pegar o dinheiro de volta do que qualquer outra coisa. Hoje já não. Só mais um ponto ainda, para mais uma vez deixar claro. É 25% ou 50% do valor pago. Não do valor pago. Não, do valor que ele pagou. Então, você imagina a pessoa que desembolsou 400 mil reais, veja se ele vai querer perder 200 mil reais e outra, para receber depois da obra.
Show de bola. Uma outra pergunta bacana. O patrimônio de afetação é só para edificações? Hoje, como que está a questão do parcelamento de solo para loteadores, que também sofre muito com os distratos? Eu até fiz essa pergunta porque no campo distrato, como existe esse campo, essa associação do distrato com o patrimônio de afetação, eu fiz essa pergunta. Isso. Eu gosto sempre da sala de aula de fazer um pequeno histórico, porque o aluno entendendo o princípio, meio e fim, aquilo fixa para ele para sempre, ao invés de singelamente responder a sua pergunta. Tudo começou com o chamado loteamento, regido pela Lei 6766 de 1979. A característica do loteamento é que as vias de circulação são públicas, pertencem à municipalidade. Você concorda, Edgar, que o ladrão só é ladrão depois de praticar o ato? Enquanto Sim. ele está planejando, ninguém pode prendê-lo. Então, Sim. o que ele fazia? Como a rua do loteamento é via pública, ele entrava lá, escolhia a dedo a casa que ele iria assaltar à noite. Porque ele é um cidadão de bem até aquele momento, que está dentro da cabeça dele. À noite ele voltava, assaltava a casa que ele tinha escolhido, era apanhado muitas vezes e um vizinho falava, eu vi ele aqui durante o dia. Então esses loteamentos, na marra, por conta da segurança, na marra, quer dizer, sem nenhum amparo legal, começaram a fechar, colocar cancelas, guaritas, fechando uma via pública, assim começaram os alfaviles, por exemplo, sem nenhum amparo legal, mas com a justiça fazendo vistas grossas. Por quê? Porque ninguém deseja o ladrão. E essa situação absurda de ter que fechar uma via pública sem amparo legal, ficou incomodando o país inteiro. Então, isso acabou gerando a Lei 13.465, agora em julho de 2017, quando o legislador criou, então, o chamado condomínio de lotes. Esta lei, primeiro, deu legalidade aos alfaviles, aquilo que já vinha sendo feito na marra, de ter um controle de acesso, de poder colocar uma cancela, uma guarita para registrar quem estava entrando ali, mas foi muito além a lei. A lei criou o condomínio de lotes. Aí sim se equivaleu à incorporação imobiliária de casas. Por quê? Porque aí virou um condomínio. No loteamento, criava-se, tem a despesa com lixo, a despesa com iluminação pública, então criou-se associações para recolher contribuições das pessoas para pagar aquela despesa, aí chegava numa pessoa e ele falava assim, eu não vou pagar, essa associação não tem amparo legal, eu não vou pagar. Aí a associação entrou na justiça e perdeu. A justiça considerou que, de fato, ele não teria que pagar. Agora mudou tudo, porque agora com o condomínio de lotes, ele vai comprar uma fração ideal. Haverá uma taxa de condomínio, igualzinho ao edifício de apartamentos ou de casas. Porque agora, se ele não pagar a taxa de condomínio, mesmo que seja o único bem dele, ele responderá com o seu único bem que vai ser executado e ele vai ter que sair dali para pagar a taxa de condomínio. Vai haver uma convenção de condomínio. Olha que maravilha. Por que a gente vai nos Estados Unidos, entra num condomínio de casas, aquela maravilha toda, e aqui muitas vezes a gente entrava num condomínio, uma casa rústica, uma casa ultramoderna, uma azul, outra vermelha, que cada um fazia como queria. Agora não. Agora, no condomínio de lotes, tem uma convenção de condomínio. Então, eu, que agora me equiparei ao incorporador em tudo, poderei criar regras. Por exemplo, aqui no nosso condomínio, só haverá casas rústicas. Não poderá haver nenhuma de fachada azul. Regras. E com a obrigatoriedade de pagar a taxa de condomínio, o comprador se sentiu muito mais seguro, porque ele sabe que agora haverá dinheiro para pagar as despesas, não vai ficar lixo entornando no meio da rua, como acontecia até então. E aí, como se equiparou a incorporação de condomínio de casas, o patrimônio de afetação também pode ser adotado para esse condomínio de lotes. Respondendo agora para o condomínio de lotes. Para o loteamento aberto, ainda não. Não. Agora, seria uma insensatez, depois de julho de 2007, a meu ver, alguém fazer um loteamento. Porque se permitiu o condomínio de lotes, para ter fração ideal, a pessoa compra, o comprador, uma fração ideal, envolvendo as partes comuns.
se tem taxa de condomínio, todos os benefícios da incorporação de casas, e diga-se aqui de passagem que a incorporação de casa é uma propriedade vertical, e a incorporação de prédios de apartamentos é uma propriedade horizontal, ao contrário do que diz o mercado, que reina no mercado a desinformação e o empirismo, porque a definição de propriedade horizontal ou vertical é por planos de. Então imagina um apartamento, edifício de apartamentos, um vai se sobrepondo ao outro. Então o plano de ligação é horizontal, por isso os edifícios são propriedades horizontais e as casas são propriedades verticais. Verticais, ao contrário do que diz o mercado, é isso que está na lei, porque é por planos verticais. Então, evidentemente, agora o incorporador vai fazer um estudo de viabilidade, se seria melhor ele fazer um condomínio de lotes ou um condomínio de casas. Qual é a grande diferença? Que no condomínio de lotes ele não tem que fazer a casa, não tem que construir a casa. A casa é a critério de quem comprou o lote. E no condomínio de casas, como um apartamento, o incorporador tem que construir também a casa. Eu queria a sua opinião, pegando toda essa sua explicação fantástica. Por isso que é bom conversar com quem tem experiência e com quem tem a cabeça de um mestre, um doutor no assunto, né? Jamil, antigamente tinha, baseado nessa falta de lei de condomínios, de lotes, se aprovava um loteamento de casa, colocava uma planta lá, como que fala... Simbólica. Simbólica, exatamente, era para achar isso, mas para driblar a lei, né? Para driblar a lei. Durante anos e anos e anos, né? Isso aí. Isso agora acabou. Isso agora acabou porque o legislador instituiu essa figura maravilhosa que é o condomínio de lotes. Então agora vem regras claras, quem vai construir a casa é o comprador do lote, mas ele vai adquirir antes uma fração ideal. Imagine, um apartamento não tem uma fração ideal, tanto centésimo de milésimo, a participação dele no empreendimento. Agora, quem compra o lote vai comprar também uma fração ideal. Olha que maravilha. Convenção de condomínio, taxa taxa de condomínio que antes não havia, antes de 2017 não havia. Os alfaviles todos foram legalizados, né? Porque agora a lei permite o controle de acesso através de tratativas com a municipalidade, com a prefeitura, quem vai recolher o lixo, como é que vai ser aquilo, a iluminação pública, né? Aquilo que não tinha amparo legal, agora tem pela lei 13.465. E aí, fazendo uma pergunta mais técnica, e principalmente de projetos, baseado nisso, nessa fração ideal, eu não preciso respeitar, essa é uma pergunta, não é uma afirmação, eu não preciso respeitar a lei do parcelamento de solo. Se eu quiser fazer uma fração de um lote de 100 metros, eu posso fazer? Porque se o plano diretor permitia só 8 por 20, 160 metros, agora compreende que eu posso vender... Veja, o assunto é um pouco polêmico, porque há uma hierarquia nas leis. Começa-se com a Carta Magna, a Constituição, as leis federais, estaduais, e a última é a lei do uso do solo daquela cidade, daquele município. E uma não pode ferir a outra. Então, há julgadores que entendem que a lei do uso do solo daquele município não pode ser desrespeitada. Esse é um pensamento. É claro que é uma lei muito recente. Uma lei que não tem 3 anos, ela é muito recente. Não houve ainda um volume substancial de julgamentos, e nós já vamos falar nos julgamentos daqui a pouco, quando vamos falar da justiça privada, para gerar uma jurisprudência. Precisa de um grande volume de julgamentos, com o mesmo entendimento para gerar a chamada jurisprudência. Então, a coisa está um pouco ainda polêmica, pelo fato de a lei não ter ainda 3 anos. Show de bola. Se você já falou das... Não sei se é esse o assunto que você vai falar, que é um dos itens que eu estudei no seu curso, que é a arbitragem, né? Exatamente. Eu queria falar, sim, considere esse o ponto alto dessa live. Vamos lá, então, já arrepia aí. Alto. Porque, infelizmente, embora a gente já tenha no Brasil há 24 anos a justiça privada, ela é de pouco conhecimento da sociedade. É muito lamentável isso.
A maioria dos contratos, inclusive, sobretudo até de incorporação imobiliária, terminam com essa frase, quando você vende um apartamento, termina com essa cláusula. O foro é da cidade tal. Você deve ter visto. Isso é cultural. Sim. Talvez a pessoa não saiba que ali ele teve a opção de escolher entre duas justiças. E escolheu a justiça estatal, a justiça comum para resolver os conflitos. Por opção, que não está no nosso entendimento, já vamos pedindo 1000 desculpas com quem pensa diferente, né? Nós não somos donos da verdade, nem queremos ser, né? Agora é nossa obrigação ética trazer essa informação ao maior número possível de pessoas. Aproveito essa oportunidade que você me deu para levar essa informação também tão preciosa, que, a meu ver, tão preciosa que por si só justificaria toda essa live. Então, a lei permitiu que você escolhesse uma outra justiça, a chamada justiça privada, porque a justiça comum não tem a mínima condição de resolver conflitos numa área técnica como a nossa, por vários motivos. O primeiro motivo é porque o julgador da justiça estatal, essa que você escolheu, qual for, da cidade tal, é um generalista. Porque cai na mão dele desde roubo de galinha até uma ação de incorporação imobiliária. Ele não é Deus para entender tudo de tudo. Em toda a história da humanidade, o julgador tem que ser um especialista. Sempre foi assim, Edgar. Nos primórdios das civilizações, até o primeiríssimo mundo, nos primórdios das civilizações, quando numa tribo indígena, 2 índios disputavam uma Índia, disputavam na faca? Não. Havia regras. Tinham que ir ao ancião da tribo para ele decidir. Por quê? Porque ele, como ancião, já teve 5 casamentos. Ele é especializado em casamento. Então, na hora e com propriedade, são as 2 máximas de todo julgador competente. Na hora e com propriedade, ele vai decidir, ela vai ficar com você. Com você não. Com você ela não vai ser feliz. Isso é justiça privada. No primeiríssimo mundo, sempre, quando eu digo primeiríssimo mundo, estou falando de incorporação, não são os Estados Unidos nem o Canadá. Primeiríssimo mundo na incorporação são os países escandinavos, a Dinamarca, a Noruega, a Suécia. 100,00% dos processos dos conflitos de incorporação são resolvidos na justiça privada. Nos Estados Unidos e no Canadá, 85% são resolvidos na justiça privada, que é, como você disse, a arbitragem. Aí seus problemas acabaram. Primeiro, a começar do julgador, que o julgador tem que ser pela lei, a lei que criou a arbitragem é a lei 9.307 de 1996, ela exige que o julgador seja um especialista naquele assunto. Então, se o processo, por exemplo, eu, que sou árbitro, sou juiz numa das câmaras aqui de Belo Horizonte, então, se o processo cai na minha mão, ele acaba em 3 dias. Porque eu sou muito inteligente? Ah, claro que não. É porque é a única coisa que eu fiz na vida. Então, na primeira leitura que eu faço, eu já sei com absoluta convicção quem está certo, quem está errado, já prolata a sentença. E a minha sentença, pela lei, é a mesma do juiz togado. É um título executivo judicial e transitado em julgado, porque não pode haver recurso. Recorrer a quem? Se a sentença veio de um especialista. Então, observa que ela tem 2 enormes vantagens para começar sobre a justiça estatal. Primeiro, o julgador é um especialista, não um generalista. Segundo, ela é célere, porque na justiça estatal você está sujeito a muitos recursos. São, digamos assim, 4 instâncias. Você vai entrar com ação na primeira instância, vai ficar ali anos. Depois a parte que perdeu vai recorrer ao tribunal, segunda instância, vai ficar ali anos. Depois a parte que perdeu poderá recorrer para o STJ, no plenário, monocraticamente. Depois ele poderá recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Você imagina? Você tem ideia de quantos processos existem hoje no Brasil em andamento, Edgar? 105 milhões de processos. Você sabe qual é a população do Brasil? 210 milhões. Como para haver um processo, um litígio, tem que ter 2 pessoas? Qual que é a sua conclusão? Toda a população brasileira está litigando.
Então, é culpa de quem? Isso é culpa do judiciário? Claro que não. É culpa da nossa cultura judicialista. A cidade de Belo Horizonte foi projetada numa prancheta. Quando o arquiteto desenhou a Avenida Afonso Pena, com toda essa largura dela, ele foi crucificado. Porque havia 50 charretes e 20 carros. Como é possível fazer uma avenida tão larga para pouco movimento? Passa lá hoje. Ela é congestionada o tempo todo. Então é culpa do arquiteto? Não, culpa da facilidade de comprar carro, cada dia mais carros no mercado. A mesma coisa é a justiça. É a nossa cultura judicialista. Eu olho torto para você, eu falo, eu vou para a justiça. Aí ela emperrou. Cada juiz brasileiro tem, em média, 10 mil processos em andamento, em média. Então, por isso que um processo de incorporação imobiliária, ele dura, ou pode durar, se as partes não quiserem fazer um acordo, até 20 anos. Já imaginou você ficar 20 anos? Talvez você morra antes do trânsito em julgado. Lá na justiça privada, que é a arbitragem, pela lei, o prazo máximo de um processo é de 180 dias, se as partes não convencionarem algo diferente, né? Mas isso é uma eternidade na justiça privada. Esse é um dos benefícios. Só me permita elencar mais dois. É que eu queria fazer uma pergunta Sim. que talvez ajude você a responder. Será que a falta do uso, depois eu vou fazer uma segunda pergunta que você já pode emendar, mas a primeira é, será que a falta do uso da justiça privada não é a falta de conhecimento? Número 1. Número 2, as pessoas talvez, na época que eu fiz o curso, tinha uma relação de custo-benefício que aparentemente para o leigo é caro, mas para uma pessoa que ele quer resolver é barato, né? Porque é aquela relação da contrapartida. Se eu fico 20 anos esperando uma solução, é caro, é mais caro, principalmente analisando o custo do dinheiro, ano. Agora, é muito de mentalidade também, né, professor? Né? Verdade. Cultura. Cultura do brasileiro, infelizmente. A primeira resposta é sim, sem dúvida alguma. Né? A resposta, sim. Ela é muito pouco divulgada. Agora, ela é muito mais econômica que a justiça estatal. Por quê? O gasto inicial na arbitragem, é claro que é mais alto que na justiça comum, que ali tem um especialista sendo pago. Mas, digamos assim, é uma vez só e acabou. A outra é uma máquina geradora de despesas. Se uma parte pede uma perícia de não sei o quê, aí as duas partes têm que contratar um assistente técnico, pagar o perito oficial. E assim, ela vai gerando despesas ao longo dos 20 anos e no final acaba sendo muito mais cara, onerosa do que a justiça privada. Mas o grande benefício que eu vejo, além desses que eu disse, da celeridade, do julgador ser um especialista, é porque na arbitragem o processo é sigiloso. Sabe o que isso significa? Que na justiça comum, como ele é público, uma pessoa vai comprar um apartamento seu, o filho dele de 10 anos faz uma pesquisazinha na internet, chama o pai e fala aqui, ó, 15 ações, fala, uau, tô fora, 15 ações, tô fora. Porque ele não tem a mínima generosidade de investigar minimamente essas ações, quando constataria que das 15 ações, 13 é você contra alguém. Não, ele pula fora. Então, o seu fim está marcado, porque as ações são inevitáveis na incorporação imobiliária, nem que seja você contra alguém para receber algum dinheiro. Então, aquilo vai acumulando ações e começa a sujar o seu nome, a ponto de afastar compradores. Na justiça privada, na arbitragem, não. O processo é sigiloso. Nunca o mercado tomará conhecimento de Nossa, se você isso tem... é fantástico. É fantástico. E não não sei para se você aí. me permite só também, Sim. e também não sei se seria ideal falar, mas se você tem uma relação de qual que seria essa despesa na privada, tem uma ideia? Ou depende muito de projeto para projeto? Não, tem sim. Todas as câmaras de arbitragem, porque essa é outra enorme virtude dela, você pode estar no interior de Minas Gerais e adotar a câmara do CREA de Belo Horizonte. Você já imaginou? Você resolver um conflito no CREA ou na Caminas, por exemplo, câmaras aqui de Belo Horizonte, que mais próprias para incorporação, resolver no CREA, com o nome do CREA, você pode estar no interior de Minas Gerais, eleger a Câmara de Belo Horizonte do CREA, no regulamento de uma Câmara de São Paulo, no idioma inglês, se o seu cliente for americano, pode escolher o número de árbitros, sempre número ímpar, 1, 3, 5, 7, aconselhamos 1 para reduzir custos. Enfim, ela é toda versátil, porque o mundo todo caminhou para a arbitragem.
Quando o Brasil brigou com a Bolívia, no caso do gás, não sei se você se lembra, você acha que a Bolívia concordaria em resolver os conflitos, aquele conflito na justiça brasileira? Você acha que o Brasil aceitaria resolver o conflito na justiça da Bolívia? Não, a arbitragem, um terceiro país. O mundo caminha para a arbitragem. E, infelizmente, apesar de já ter em ela 24 anos, ela é muito pouco conhecida, muito pouco conhecida. Então, respondendo a sua pergunta, você vai escolher a Câmara que você quiser. Por exemplo, se for do CREA, você vai entrar no site do CREA de Minas Gerais, está lá CMA, Câmara de Mediação e Arbitragem. Clica ali, tem os emolumentos proporcionais à causa. Por exemplo, uma causa de 10 mil, então os honorários vai ser de 1.000, uma causa de tanto, tanto, tanto. Ali estão, a Câmara fornece os emolumentos, respondendo a sua pergunta. E agora, é mais ou menos nessa faixa de 10%? Não, não é, depende da complexidade, etc., mas ela sai muito mais em conta, salvo raríssimas exceções. Claro, tem exceções em que ela de fato é mais onerosa, mas de uma forma geral ela é muito mais econômica do que a outra, pelo fato que a outra vai demorar muito e vão surgir muitos fatos novos, geradores de despesas ao longo do tempo. Nós não temos na arbitragem é o poder da espada, do império, que só o juiz togado tem. Então, se o perdedor não cumprir a minha sentença, que é muito raro, porque é outra filosofia, ela vem de um especialista, dificilmente eu acho que isso vai acontecer, mas se ele não cumprir, nós não temos o poder da espada, que só o juiz togado tem. Então a gente recorre à justiça comum para obrigar esse perdedor a cumprir a sentença arbitral. Na justiça comum, as partes se odeiam, tem ódio mortal uma da outra. Então o que vai fazer? Vai detonar seu nome no mercado? Lá não. Tudo é tão light, tão leve na arbitragem, que quase sempre a relação comercial continua depois do conflito, o que é impossível na justiça estatal, etc, etc, etc. Eu penso que só para ter ouvido essa informação, teria valido a pena essa live. E como adotá-la para fechar o assunto da minha parte? Basta trocar a última cláusula do contrato, de qualquer contrato na vida, qualquer área, menos 3, que a lei não permite arbitragem. Não permite para a área de família, não permite para a área penal, nem para a área tributária. Incorporação, locação de imóvel, condomínio, show de bola. Você substitui a cláusula, essa última cláusula do contrato fora da cidade tal, pela cláusula compromissória da arbitragem, cujo modelo as câmaras de arbitragem fornecem. Show de bola, galera. Ó, se fez sentido esse conteúdo, se você quer saber mais sobre esse conteúdo, deixa que tira um print dessa tela, marque o Jamil, professor Jamil, Incorporação, tá aqui nas redes sociais, marca ele lá, dá um print que eu vou sortear, o melhor depoimento, eu vou sortear esse meu livro, eu vou assinar e mandar na sua residência. Segue lá. Outra coisa que eu vou fazer um pedido, como vai ficar 24 horas no ar, finalizando essa live, nós temos mais alguns minutos, pega essa setinha que é o aviãozinho e compartilhe para pelo menos 5 pessoas. Então ela vai ter 24 horas para poder assistir essa live. Você vai estar compartilhando conhecimento. A gente parte de um pressuposto que é a contribuição, é o que nós estamos fazendo aqui. Escolhemos sacrificar, separar, não é nem sacrificar, desculpa a colocação, separar parte do nosso tempo para contribuir com vocês e nós esperamos que você faça desse projeto uma corrente do bem também compartilhando. Quero que você acesse aqui a minha bio, corre lá para o grupo do Telegram para que a gente possa inserir novos conteúdos lá e eu vou deixar um convite aqui, mas depois eu vou conversar em particular com o Jamil e com a Gracilene, né? A engenheira. Se o Jamil tiver uma data, ou uma das datas, para participar de um dos nossos eventos, principalmente nos dias 2 e 3 de setembro, que é um evento para 2.000 pessoas em Campinas, do mercado imobiliário. Jamil, já vê a sua agenda, já vai fazer... Maravilha, já anotei. E eu tenho total certeza que o fato já foi um conteúdo extraordinário. Mas nada melhor do que poder apertar a mão, olhar no olho, dar um abraço, trocar cartão de visita e gerar novas oportunidades. Eu fiz uma parceria com o Jamil há mais de 6 anos atrás e olha o que está rendendo isso. Então, network, conhecimento e ação são 3 pilares que podem mudar totalmente
a história de qualquer pessoa, de qualquer negócio. Eu só queria fazer mais uma pergunta, Jamil, nós temos tempo, e aí Claro. depois você finalizar aí com suas palavras finais. O que você está esperando, quais suas expectativas ou perspectiva agora para os próximos anos no mercado imobiliário? Você que é um estudioso e um bom conhecedor do mercado. As melhores possíveis. Porque houve um ajuntamento de forças a favor da incorporação. Quem entrar no mercado agora vai colher os frutos disso a curtíssimo prazo, porque ajuntou-se essa maravilhosa lei dos distratos que eu detalhei aqui, para dar total segurança jurídica ao incorporador, que é o que faltava, porque ele ficava no meio do empreendimento com as pernas bambas, com os bolsos vazios, e entrava em encrenca. Isso acabou. Hoje, no momento que ele começa uma incorporação, ele tem praticamente certeza que ela vai ser conduzida ao final, porque a lei dos distratos trouxe toda essa segurança jurídica. Aí ele vai adotar o patrimônio de afetação e vai adotar arbitragem para eliminar os conflitos, né? Porque aí tudo vai ser célere, rápido, com julgamento por especialistas. Então ele tem todas as armas agora. E eu gostaria de falar uma palavrinha sobre a nossa experiência pessoal com quem fez a lei, que foi o professor Caio Mário da Silva Pereira. Ele era aqui de Belo Horizonte, foi professor da UFMG aqui muitos anos. Tivemos a honra, a sorte, a felicidade de ainda pegar um restinho da vida dele. Ele faleceu em janeiro de 2004, com a idade muito avançada, e a gente conseguiu estar com ele algumas vezes. E duas marcas registradas que ele me disse, aproveito aqui, porque a nossa missão na vida hoje é divulgar conhecimento, informação adquirida a duras penas, usando o mesmo gesto que ele nos fez, que ele criou o incorporador para ser um prestador de serviço, não para pagar despesa, para ser prestador de serviço, que usaria a matéria-prima do segundo protagonista. São os três protagonistas que trabalham no teatro da incorporação imobiliária, que decidem tudo. O incorporador, que é um prestador de serviço, que utiliza a matéria-prima do dono do terreno para pagar o terreno com unidades a serem construídas no local, já que nós somos prestadores de serviço, para fazer o empreendimento com o dinheiro do comprador. Então, isso é uma boa notícia, porque você, se quiser empreender, incorporar, já fique pensando, você será um prestador de serviço. E a segunda que fala dele, eu achei muito forte, que ele fez uma lei inteira para proteger o incorporador, não para proteger o comprador, como o mercado imagina. Vinda a explicação, faz toda a lógica. Como ele disse, se eu tivesse protegido o comprador, o que iria acontecer? Nós íamos ter centenas de esqueletos de obras paralisadas no país. Ao proteger o incorporador, eu dei a ele todas as armas necessárias para ele enfrentar qualquer adversidade e poder conduzir o empreendimento a bom termo, quaisquer que sejam as adversidades. E aí beneficiaria quem? O comprador. Faz toda a lógica. É uma pena que a maioria não conhece as armas que tem na lei da incorporação, que é a Lei 4591. Senão não perderia o sono por uma noite. Vou dar uma, só para não ficar divagando aqui. Se o comprador atrasar 3 prestações, 3, poderá ser degolado num leilão extrajudicial, que é o incorporador que faz, tirou o legislador da justiça pela celeridade, em 2 semanas, corta essa cabeça do inadimplente, coloca seu arrematante e segue a obra. É uma pena que a maioria não conhece as armas que tem. Então veja, Edgar, se você é um prestador de serviço e se tem uma lei inteira para te proteger, vem a pergunta-chave dessa live. Por que não incorporar? Por que não incorporar ou por que fazer diferente se já existe um jeito certo de fazer, né? Bom, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui na live. Mais uma vez, um pedido especial. Dê um print, marque o professor Jamil, marque Edgar Ueda Oficial, Inside Mob, segue a página do Inside Mob, cadastre no Telegram. Se você quer aprender muito mais, se você em 1 hora teve essa chuva de conhecimento, imagina passar alguns dias aí com o Jamil o dia inteiro recebendo conteúdo. Então corre lá no site dele, incorporaçãodeedifícios.com.br, e não deixe para depois o que pode fazer agora. As pessoas que vencem na vida não são procrastinadores, não protelam jamais. Eles tomam decisões e têm atitudes, iniciativas. A proatividade
a semântica da proatividade determina que eu tenho que ter a ação, né? Eu que tenho que ser a figura proativa, eu que tenho que ter a iniciativa e a atitude. Não espere alguém pedir para você fazer. Vai lá e faça você mesmo. Mesmo porque, se um dia der errado, pode ter certeza que vai ter poucas mãos para ajudar você a levantar. Pelo menos na minha vida teve poucas, não sei, na vida do Jamil, pela história dele também. Então, não espere que as coisas vão cair no colo, não existe bala de prata, não existe fórmula mágica. Existe sim método, existe processos, modelos validados, existe conhecimentos validados, e é isso que nós queremos compartilhar aqui com vocês. E eu quero agradecer mais uma vez, Jamil. Você é um cara fora da curva, generoso, e não chegou onde chegou por acaso. Continue sendo essa pessoa do bem, iluminada e com conteúdo fora da curva. Quero agradecer de coração e espero que você esteja conosco lá no Inside Mob, nos dias 2 e 3 de setembro. Com certeza, com certeza. Eu queria, então, fechar essa live, se você me permite, né? Se alguém se interessou em adquirir conhecimento e se preparar para empreender, para incorporar, então, como eu disse, nós criamos esse nosso curso de 30 horas presenciais, inclusive agora em março estaremos em São Paulo, pela 20ª vez em São Paulo, em parceria com o Sinduscom. Aqui em Belo Horizonte ele é realizado praticamente todos os meses. Essa turma que vai começar agora é a turma de número 220, imagina, ao longo de 18 anos, não é? E ele tem 30 horas, ou então online, no conforto da sua casa, sem sair de casa, ele tem 37 horas, você participa de uma comunidade com todos os demais alunos, ouvindo e participando das dúvidas dos demais alunos, aumentando ainda mais o seu conhecimento, manda as dúvidas por escrito, eu respondo por escrito para registrar para consultas futuras. Claro, a gente é o pai da criança, acho o filho da gente o mais lindo, mas se você entrar lá e ouvir ou ler depoimentos, centenas de ex-alunos, vai ver que a nossa bandeira maior é a ética. E eu sou um ex-aluno, então eu estou validando que você deve fazer esse curso se você principalmente tem a ambição, a vontade, o desejo de incorporar ou pelo menos se tornar um profissional que tem um conhecimento mais técnico, mais profundo desse nosso mercado, que é um mercado que nos próximos 5, 6 anos vai aquecer demais e quem não se preparar vai deixar dinheiro na mesa, vai perder oportunidades. Jamil, nós temos 1 minuto, acabando a live, beijo no coração e até a próxima. Eu que agradeço, belíssimo trabalho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Yeah.